Olá, estamos em mais um Podcast com F de fato do dia, direto de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, com os jornalistas Rodolfo Lago e Estevão Damásio, trazemos pelo Imagem e Credibilidade a análise, o bastidor, enfim, o que está acontecendo nesse início de semana na capital federal e que, com certeza, terá impacto na sua vida. Então, fique atento. Mas antes de começarmos, lembre-se, se inscreva nos canais do Imagem e Credibilidade e nos siga também nas redes sociais. Visite o nosso site, lá temos conteúdos feitos especialmente para você. Não somente o podcast, que é diário, mas também o podcast, que é semanal, o conteúdo especial, que inclusive saiu hoje, toda segunda-feira. Enfim, vá lá e confira. Vamos lá. Então, começando uma semana em Brasília, né, Rodolfo? Semana que não tem como ser diferente, acaba que todas as atenções se voltam para o presidente da República, Jair Bolsonaro. E parece, ao que se está ouvindo por aqui, que há novidades. O que você tem a nos contar, hein, Rodolfo? Por incrível que pareça, o presidente Bolsonaro está cogitando voltar para o PSL, né? E aí a gente se pergunta, né? Por que saiu, né? É um negócio muito curioso, né? Quer dizer, ele voltou a conversar com o presidente do PSL, Luciano Bivar, depois de muito tempo. Uma conversa que foi intermediada pelo vice-presidente Marco Rueda. Então ele voltou a conversar e os deputados bolsonaristas que estavam fiéis a ele, né, e que estavam sofrem, né, um processo de possível expulsão do PSL, estão negociando essa não expulsão diante dessa possível volta aí, né? E aí enfim, uma coisa para a gente avaliar, né, gente? Porque enfim, parece, como diria Shakespeare, né, muito barulho por nada, né? Quer dizer, por que o presidente brigou com o PSL, saiu do PSL, tentou criar um novo partido, Aliança pelo Brasil, e aí, diante disso tudo, agora ele cogita voltar para o partido pelo qual se elegeu, né? A gente estava brincando aqui antes que é meio o seguinte, né? É como se o presidente tivesse resolvido sair de Brasília para ir para Goiânia, mas ele resolveu ir via Belém do Pará, né? Então, quer dizer, um caminho de 300 quilômetros, o cara aumenta esse caminho em alguns milhares de quilômetros. Não é uma coisa que faça muito sentido, né? Programa de milhagem. Nenhum. Como é, Estevão? Programa de milhagem. É uma explicação. Mas isso me lembra aquele filme, A Volta dos que Não Foram. Né? Porque, afinal de contas, eles não saíram do lugar. Mas tem muito problema aí para ser resolvido, porque tem uma turma que, de fato, não está mais como estava com o presidente. Mas vamos ouvir, então, Estevão Damásio. Eu acho que alguns porquês da saída, eu acho que a gente sabe, né? O principal deles, o controle da verba bilionária do fundão, do fundo partidário. Houve um racha interno, né? E, além de questões ideológicas, também inflamaram os ânimos naquela ocasião que os bolsonaristas decidiram deixar o ninho do PSL. Porém, a pergunta que fica, que demanda muitas análises, presumo, seja o porquê da volta. E aí o Rodolfo está coberto de razão. Todo esse desgaste, né? Para que todo esse desgaste? Porque, teoricamente, caso o Bolsonaro volte, a não ser que Luciano Bivar e outros mais radicais do partido abram, né, as portas e engulam sapos, a situação vai continuar a mesma. Bivar vai abrir mão do controle partidário, do controle da grana do fundo, né, para um arrependido que retornar. Eu acho que o presidente Bolsonaro procura um partido, uma legenda, para ter acesso a essa grana do fundo, para ter mais notoriedade e impacto em termos de pressão nas eleições municipais. Porém, os desgastes e o preço que ele pode vir a pagar, eu acho que são muito grandes. Desgastes e preço a ser pago. Porque vocês se lembram que recentemente nós conversamos aqui com
o diretor da Paraná Pesquisas, o Murilo, e ele destacou naquela ocasião que o fato do Aliança não ter vingado e Bolsonaro entrar nas eleições municipais sem partido era até muito cômodo para ele. Porque aí você não poderia fazer uma análise. Bolsonaro perdeu ou ganhou nessa eleição? Fazer análise como se ele estava sem partido. Agora, com partido é diferente. Se ele voltar para o PSL, o PSL em nível nacional tem uma votação ruim, não conquistar muitas prefeituras, ele vai afundar junto com o partido. Então, tem todos esses meandros aí para serem analisados. Tem muita análise para a gente fazer e, nessa semana, muitos telefonemas para a gente dar, para poder exatamente trazer para o nosso seguidor a informação do bastidor. Mas algumas coisas já dá para a gente falar. A primeira delas, meus amigos, é o velho pragmatismo da política, né? Cá entre nós. Por mais que se haja arestas, enfim, problemas ou até algumas rusgas entre alguns atores desse processo, o presidente Jair Bolsonaro já diz o título, é presidente da República. Não há partido político que fale não com o presidente da República no cargo, com mais ainda de 2 anos para exercer o poder. Portanto, o PSL vai receber sim, vai querer de volta Jair Bolsonaro e vai arrumar um jeito de adequar lá dentro a situação, vai acomodar os ânimos. Claro, alguns podem até deixar o partido, mas eu posso estar enganado, mas o futuro vai nos dizer. Acredito que a maioria permanece. Porque a Brasília a gente conhece. Circular no poder significa estar no poder. Mas quem tem de fato o poder é o presidente da República. Então, se você está num partido, o qual o presidente é do seu partido, isso aumenta muito o seu cacife parlamentar para conseguir verbas para o seu estado, para conseguir condições de melhorar o seu município e para fazer o seu eleitorado crescer. Portanto, os parlamentares do PSL provavelmente vão aceitar. Vai ter uma briguinha, vai ter uma reclamação, um jogo de cena, mas creio eu que Bolsonaro em breve vai estar de volta ao PSL. O que eu não tenho certeza, e a gente vai apurar, é se isso acontece até as eleições municipais, pelo que vocês disseram. Porque pode ser que ele não queira ficar com a pecha de que se não for bom o partido, não for bem o partido nas eleições, a culpa seria dele. Mas o que você ainda tem a acrescentar para a gente, hein, Rodolfo? Não, eu acho o seguinte, o que parece, né, fica meio claro, é que esse processo todo não foi um bom negócio para ninguém, né? O presidente deixou o PSL, não conseguiu formar o Aliança, ficou sem partido, e ele e os seus seguidores mais fiéis, né, sem uma alternativa eleitoral para agora e, principalmente no caso do presidente Bolsonaro, sem uma alternativa eleitoral para a reeleição. As coisas não se concretizaram, o novo partido não se formou e está com muita dificuldade para se formar, né? Agora não tem jeito mesmo para essa eleição e talvez não tenha jeito para 2022. Então, o Aliança vai se tornando uma coisa aí meio frustrada, né? E não foi bom para o PSL também, porque, como você disse, Alexandre, você perde um presidente da República, né? E um presidente da República é a pessoa mais importante politicamente do país, é um fator de atração. Então, não foi bom para o PSL também. O PSL vai agora para as eleições municipais sem ter isso que poderia ser uma chancela muito boa de ser o partido do presidente. Então, corre um risco de não ter um bom desempenho, de perder. Né? Vamos combinar que o PSL cresceu e elegeu o número de deputados e de senadores que tem por causa do presidente da República, né? Então, ele ia para essa eleição municipal sem ter isso. Então, estava perdendo também, né? Então, não era um bom negócio para nenhum dos dois, né? Agora, como é que vai ficar a situação daqueles que, dentro do PSL, brigaram para valer com o presidente? Isso que a gente vai ter que ver, né? Major Olímpio. Gente como o Major Olímpio, Joyce Hasselman, né? Então, foi criado ali uma situação de atrito, né? Foi criada uma situação de atrito. Enfim, aí a gente se pergunta de novo, né? Para quê, né? Mas a gente já tem uma vivência para saber que no poder essas pessoas se acomodam, dependendo das benesses que serão mostradas, né? Você está de branco, Alexandre? Você está de branco? Hoje, não, eu gostaria de estar. Estou com azul bem claro. Ah, não, porque eu e o Rodolfo estamos de branco. Você está parecendo estar de branco, será que é
a sinalização da paz entre PSL e Bolsonaro, hein? Pode ser um sinal, Estevão Damasio. Mas já aproveita que está contigo e já fala então qual que é a sua aposta desse dia de hoje, talvez até da semana. Além dessa reaproximação aí de Bolsonaro com o PSL, eu aposto muito na votação, provavelmente na quarta, de alguns vetos importantes do presidente Jair Bolsonaro. Ele vem tendo um desempenho muito ruim com relação a vetos que ele impõe, mas que são derrubados pelo Congresso, e essa semana assuntos muito importantes que mereceram também o veto do presidente. Vamos ver se o Centrão dá o ar da graça e ajuda a manter esses vetos. Bem lembrado. E contigo, hein, Rodolfo? Qual é a aposta? Também quero acompanhar como é que vai ser esse comportamento do Congresso na votação desses vetos, né? Se tudo isso que está sendo feito aí, né, nessa linha de aproximação, com o Centrão, nesse novo comportamento do paz e amor do presidente, se isso vai se refletir nessas votações aí previstas para essa semana, né? Eu não tenho como ir diferente, vou exatamente como vocês, só pontuando que para mim a semana dá a volta do realismo da política, ou seja, a realidade voltou à cena. Vamos ver se essa realidade, como vocês lembraram, vai se traduzir em votos no plenário a favor do presidente. Aí é uma outra questão. Mas vamos ficar atentos, acabamos o nosso podcast Imagem e Credibilidade, iniciando mais uma semana aqui direto de Brasília, levando para você sempre as melhores informações. E se você gostou dessa, lembramos, dê like, compartilhe, acione o sininho, é isso aí. E até amanhã, meus amigos. Um abraço. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau.